Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho não, né? Assim, todo mundo que tá tentando engravidar conhece, né? Que é o famoso teste de gravidez. É isso aí. E aí, tem uma médica que inclusive eu acompanho, né? Que eu acho, ela faz como se fosse um quadro, né? Que eu acho muito interessante, que ela coloca assim: se você estivesse no meu consultório, o que você gostaria de me perguntar? Então, a gente vai fazer mais ou menos desse jeito. Então, para isso, eu trouxe você, Bia, nossa convidada especial. Fica à vontade para se apresentar para quem não te conhece ainda. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia, responsável pelo marketing da clínica atualmente. E eu estava no último episódio falando sobre ciclo menstrual, que foi maravilhoso, né, Doc? Verdade. E aí, pode falar, Bia. Não, eu ia falar que se você não assistiu ainda, corre lá, porque tá um episódio super completo, tá? E a gente vai fazer no mesmo estilo. Exatamente. Vai acabar sendo quase que uma continuação, né? Porque aí a pessoa já entendeu como funciona a menstruação e agora vai entender quando é que então ela atrasou pra gente começar a pensar no diagnóstico da gravidez, né? Exatamente. Bom, e assim, quem tá nesse mundo de tentar engravidar, com certeza já conhece um monte de marca, né? De teste de gravidez. Teve uma paciente que até falou assim: eu moro numa cidade pequena, eu vou no laboratório, todas as meninas do laboratório perguntam: você já conseguiu engravidar? Porque você vai lá, colher o beta, a pessoa tá lá. Então, assim, é um assunto que gera muitas dúvidas, muitos medos. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes, né, Bia? Acho muito interessante, inclusive, a gente abordar esse tema aqui, porque é uma das dúvidas e um dos assuntos que mais gera ansiedade nas tentantes, né? Eu que confiro todos os comentários e acompanho, né, as tentantes conversando nos nossos grupos, enfim. E elas falam muito uma coisa só: o momento da transferência e o momento de saber se deu positivo é dois momentos muito, muito pesados, assim, né? Tem uma carga muito pesada, né? Porque é aquele desejo, eu quero muito isso, meu Deus, será que deu certo, será que não deu? Então, esse episódio é muito especial, acho que para todas, porque vai tratar justamente disso, de entender um pouquinho essa ansiedade, como que a gente lida com isso e consegue, né, de uma forma mais tranquila, entender quais são os sinais que a gente pode entender. Tô no caminho certo ali, vou fazer um teste, vou conseguir o positivo, e acalmar um pouco o coração. Exatamente, falou tudo, porque eu falo muito isso também para as pacientes, assim, porque enquanto você tá ali, estimula o ovário, faz a coleta, você se sente meio no controle, né? Então, assim, não, eu tô aplicando a injeção, eu tô usando remédio, eu tô fazendo ultrassom, eu sei como tá, dia sim, dia não, eu tenho notícia de como tá. Agora, a partir do momento que o embriãozinho chegou, naquele silêncio, né, ensurdecedor, que você não tem notícia de como tá. E aí, a gente conseguir entender, né, o quanto dá para confiar no beta-HCG, o que significa um teste de farmácia, um teste de sangue, ajuda a, pelo menos, ter um pouco mais de noção desse caminho para, igual você falou, acalmar o coração, né? Com certeza. Bom, e acho que assim, inicialmente, seria interessante a gente falar de como que a gente faz o diagnóstico de uma gravidez, porque nosso objetivo hoje é falar tanto, logicamente, né, de uma gravidez pós-tratamento, mas até gestação espontânea, né? Porque não é porque a gente tá programando um tratamento que a gente perde as esperanças, né? Sim. Todo mês de tentativas daquele um pouquinho de sintoma diferente. Ai, meu Deus, será que é? Será que não é? Então, é importante a gente saber como é que a gente faz esse diagnóstico. E aí, assim, falando do ponto de vista como clínico, né? Como todo diagnóstico, a gente começa pelo histórico, né? Então, se a paciente tem atraso menstrual, se teve realmente relação, principalmente próximo do período fértil, desprotegida, tem alguns sintomas que vão chamar atenção, então, às vezes, a paciente pode perceber um pouco de desconforto na região pélvica, às vezes um pouquinho de sensibilidade no seio, tem paciente que tem aquele sangramentinho ali, que é a tal da nidação, né? Mas, assim, vocês veem que são sintomas muito inespecíficos, né? Se a gente falar assim, Bia, você notou algum sangramento irregular? Você notou que, puxa, teve um dia que você estava mais chorosa? Muitas vezes você não vai conseguir ficar atenta a exatamente isso e correlacionar com o seu ciclo menstrual, né?
Então, é mais difícil a gente chegar nesse diagnóstico só pela parte de história clínica, né? E aí, a gente tem 2 caminhos principais de teste. Então, a gente tem o teste quantitativo e a gente tem o teste qualitativo, né? Então, o qualitativo é basicamente assim, a gente quer saber se existe o hormônio da gravidez aqui ou não, né? E o quantitativo, ele já vai ter uma noção um pouco maior de realmente a quantidade, né? Então, qual é o número que vai dar esse teste? Isso é uma coisa que você já tinha conhecimento antes de entrar nesse universo da reprodução? Não. A única coisa que eu conhecia era o teste de pauzinho. Eu vou na farmácia, compro. E aí, uma coisa que a gente fica muito em dúvida também é o quantitativo. Quem vai tentar de forma espontânea, precisa fazer ele também? Então, na verdade, assim, o que a gente costuma falar, até para quem faz o tratamento, porque, por exemplo, quando a gente faz a transferência, normalmente a gente recomenda colher o quantitativo mesmo, em vez do qualitativo ou junto do qualitativo. Mas por quê? Porque ele ajuda a gente a ter um pouco mais de noção do valor do hormônio da gravidez, né? Porque, assim, se a gente tem um positivo, mas num valor muito baixinho, acende ali um sinal de alerta para a gente pensar, puxa, será que esse desenvolvimento está sendo adequado? Será que não vale a pena a gente repetir esse exame, dali 2, 3 dias e acompanhar a evolução? E é coisa que só o qualitativo, ele não dá muito essa noção, né? Então, por exemplo, o teste de farmácia, né? O teste de farmácia, ele é só qualitativo, porque, na verdade, ele vai mostrar ali se tem os risquinhos, né? Os 2 risquinhos, ou se não tem, se tem um risquinho só. Até tem os testes mais recentes que tentam, assim, estimar de uma forma quantitativa. Não sei se você conhece aqueles testes que aparece grávida 1 a 2 semanas, grávida 2 a 3 semanas. Sim. Então, assim, é um raciocínio, de certa forma, quantitativo, porque eles vão tentar ali fazer uma escala de acordo com a concentração do hormônio da gravidez que eles conseguiram perceber, tentar estimar ali a idade da gravidez. Sim. Mas o mais preciso mesmo para a gente ter o quantitativo é sempre pelo exame de sangue, né? Inclusive, uma curiosidade que eu já vou perguntar para você, vamos ver se você sabe também. Vamos ver. Esses testes de farmácia, você sabe por que eles aparecem 2 risquinhos? Não. Na verdade, assim, todo teste, né, que a gente vai fazer, inclusive, acho que muita gente agora ficou expert nisso, porque muita gente teve que fazer o tal do teste do Covid, né? E aí apareceu o autoteste, aí a gente tinha que ficar lá, parecia experimento de laboratório, né? E olha que eu sou médica, mas eu lá fazendo o meu, e você põe o negócio no nariz e pinga aqui, chacoalha, assim. E aí, quando a gente foi fazer esse teste, muita gente, às vezes, acho que já se acostumou que via ali os 2 risquinhos e via que aquilo era quando estava positivo, né? Sim. Mas quando a gente faz um teste desses, o que acontece? A gente sempre precisa de uma primeira marquinha para mostrar que o teste funciona. Então, essa primeira marquinha, esse primeiro risco, é a marquinha do controle. Ou seja, realmente esse teste aqui está conseguindo sim detectar o que você está procurando aqui. E aí, a segunda marquinha é realmente a marquinha do exame propriamente dito. Então, por isso que se aparece uma faixinha positiva e não aparece nada na outra, ela mostra, olha, realmente o teste estava funcionando, porque ele fez o risquinho onde ele deveria fazer, mas infelizmente o seu exame não positivou o HCG. E aí, quando aparecem as 2 risquinhas, significa que o teste estava funcionando e no seu exame foi detectado ali o hormônio da gravidez. Então, por isso que tem os 2 risquinhos. E aí, por isso que, por exemplo, tem agora não, já tem um tempo, né? Aquele teste da... Vou falar a marca porque é o único que marca desse jeito, que é o teste da Clear Blue, né? Sim. Que faz o risquinho ali com o positivo, né? Porque eles usam a linha do controle em um como se fosse um ângulo, né? No perpendicular, se eu não me engano, eu não lembro agora. E aí, a linha do teste mesmo vai vir ali Vira 90 X, graus né? daquilo. Isso, e aí ele vai virar um positivinho. Mas que foi só para facilitar a visualização, né? Mas por isso que a gente tem, nesses testes qualitativos, esses 2 risquinhos ali. Nossa, interessante. Legal, né? Muito legal. E assim, outra coisa que eu acho que nem todo mundo sabe também é, a gente fala, tem que fazer um beta, tem que fazer um beta, tem que fazer um beta. Mas o que é o beta? Você sabe? Não. Então, mas voltando, só antes da gente entrar no beta, existe algum teste de farmácia, vou falar a marca de novo, mas o Clear Blue ou aqueles de risquinho, entre eles, né? Existe algum mais efetivo, mais eficaz? Assim, na verdade, todos eles vão partir do mesmo princípio, né, da mesma técnica de detecção do exame, e aí eles vão ter sensibilidades diferentes, né, porque o que acontece? Quando a gente está grávida, a gente está produzindo lá esse beta-HCG, se a gente colher um sangue, a gente vai ver se tem ele circulando no sangue, se a gente fizer xixi no palitinho, a gente quer saber se a gente está excretando esse hormônio ali no xixi.
E aí, cada fitinha dessa, cada teste, vai ter uma sensibilidade para ele marcar positivo. Então, acima de 5, acima de 10, acima de 20. Então, por exemplo, se é um teste que requer uma quantidade maior do beta-HCG presente, ele vai ter mais dificuldade de marcar positivo. Então, assim, ele só vai marcar positivo se vier acima de 10 essa concentração. Então, se às vezes a mulher faz muito cedo e não deu nem tempo de estar acima de 10, ele vai dar negativo, mas não significava que era realmente negativo. Sim. Então, não é bem que um teste seja necessariamente melhor que o outro, mas a gente pode ter testes com sensibilidades diferentes. Tanto é que, assim, falando em marca de novo, vamos abrir um patrocínio a gente aqui, né? Por favor! No próprio Clear Blue, eles têm várias linhas de testes, né? E aí tem um teste que acho que chama, se eu não me engano, Saiba Antes. 7 dias antes. Isso, eu fiz. Ó o spoiler. Conte-me mais sobre isso. Então, esse teste Saiba Antes, por que ele tem esse slogan, né? Vamos dizer assim. Porque ele tem uma sensibilidade menor do que os outros, ou seja, ele precisa de uma concentração de hormônio da gravidez menor para marcar o positivo do que os outros testes. Então, mesmo que você faça antes do tempo, teoricamente, ele conseguiria achar ali o hormônio da gravidez e acabar aparecendo positivo, né? Mas, por mais que, assim, da parte de metodologia, a gente saiba, né, que é por isso que ele é chamado dessa forma, que dá para a gente detectar antes. Quanto mais cedo a gente faz o teste, maior o risco da gente ter o tal do falso negativo, né? E aí, agora conta a sua parte pra gente falar dos falsos negativos, falso positivo. Vou contar. Então, a Doc sabe muito bem, né, o que aconteceu, porque eu fui surtando no consultório. Mas acontece que eu fiquei, né, 2 meses atrás, eu achei que eu tava grávida, eu coloquei na minha cabeça, eu estou grávida. E aí, eu surtei, porque eu tava sentindo vários sintomas diferentes. Isso, eu acho que é muita questão também da ansiedade. Com certeza. Eu senti todos os sintomas, assim, o seio começou a ficar sensível, eu comecei a ficar irritada, e eu não tava num período, assim, de TPM pra eu sentir esses sintomas, então eu falei, gente, eu tô grávida, eu tenho certeza. E o que eu fiz nessa ansiedade? Eu fui lá e comprei 6 testes. Você foi comprando de marcas diferentes? Você falou, bom, vamos ver se tem um melhor que o outro, eu vou testar todos. Comprei né? o de R$5, comprei o de 15, o de 60, que é o de dias O antes. Saiba Antes. Fiz todos. E assim, por mais que eu dava negativo, mas eu ficava olhando e falava, tô vendo uma linha aqui, eu tenho certeza. eu me identifiquei muito, sabe? Com as tentantes quando elas passam por isso. E... Você chegou a procurar no Google sobre isso? Tô perguntando porque, assim, existe a tal da linha de evaporação. Eu não sei se você chegou a ler sobre isso. Não. Porque, assim, o teste, principalmente esse lógico de farmácia, né? Cada um tem uma técnica certinha que você tem que fazer. Então, você sempre vai ter que seguir o da embalagem. Então, tem alguns que vão precisar ficar um tempo menor para ter a leitura, um tempo maior. Tem alguns que você tem que mirar e fazer o xixi ali direto no negocinho. Tem outros que você vai colocar num frasquinho, né? E você tem que respeitar aquele tempo, porque, assim, muitas vezes não, mas em algumas vezes, se você deixar o teste lá, então assim, nossa, não tô com coragem de olhar isso agora, vou sair de casa, vou trabalhar, vou voltar e vou olhar no final do dia. Às vezes pode aparecer como se fosse um sombreadinho ali na segunda marquinha, que é a chamada linha de evaporação, que eles falam, né? Que, na verdade, gera um falso positivo porque a gente não fez o teste da forma correta e ele não detectou realmente o seu hormônio da gravidez. Então, que bom que você nem leu sobre isso, senão ia ser uma coisa a mais que você ia ficar na cabeça. Eu ia né? surtar. E uma das coisas que eu fiquei muito encucada também, porque falava sempre no primeiro xixi da manhã. Isso é real, Doc? Assim, mais uma vez, depende do teste. Tem teste que vai pedir para ser o primeiro xixi, tem outros que não. Mas assim, qual é a lógica da gente fazer no primeiro xixi da manhã? Teoricamente, ele tá mais concentrado. Você ficou dormindo, você não ficou bebendo água, você ficou ali só juntando o seu xixi. Então, você concentrou mais a dosagem do potencialmente, né, beta-HCG que tá ali. Então, em tese, a detecção seria mais fácil. Mas não é obrigatório que a gente faça sempre no primeiro xixi da manhã. Às vezes tem alguns testes que vão falar, não, então fica um certo tempo ali sem fazer xixi, até você conseguir fazer, né? Então, tem que seguir a recomendação de cada um mesmo, mas alguns acabam pedindo. E assim, pode ser realmente um pouco mais confiável só por essa questão ali da concentração, né, do hormônio. Mas aí você ficou cada dia de manhã fazendo um?
Não, eu não fiz de manhã. Aí você pensou, então tá dando negativo porque eu não fiz de manhã. Exatamente. Eu falei, eu fiz alguma coisa errada. Aí eu li aquela bula desse tamanho. Eu li, eu falei, gente, não é possível, eu tenho certeza que eu tô grávida. Eu fiz no primeiro, no segundo, no terceiro dia. E não tava atrasado, né? Aí eu falei, Doc, me ajuda, me salva. Porque eu tava muito ansiosa. É um momento de muita ansiedade, né? E aí, assim, é aquele momento que você quer resposta e é muito do que você falou, assim, a gente acaba ficando sugestionada, né? Porque aí a gente começa a ter esses sintomas que se juntam com um misto de ansiedade, aí reforça pra nós a hipótese de que é gravidez mesmo, né? Falando por mim, mas não dessa parte de suspeita de gravidez. Pra quem acompanha o podcast, vocês também já sabem, eu tive, né, recentemente um cisto grande no ovário, precisei tirar o ovário desse lado. E assim, para esse cisto crescer, demandou um tempo até eu chegar no diagnóstico. E eu nunca percebi nada. Desde o dia que eu fiz o ultrassom e eu soube que o cisto estava lá e que ele estava grande, eu sentia dor. Aí, para mudar de posição, incomodava. E aí, se andasse muito rápido, incomodava. Então, assim, é muita questão do quanto o nosso psicológico, o nosso emocional comanda. Porque, assim, para mim era uma dor física. Eu chegava a colocar a mão e falava, nossa, tá incomodando muito. Mas, assim, questão de uma semana atrás, o mesmo cisto estava lá do mesmo jeito e eu não estava sentindo nada. Então, quando a gente tá nessa expectativa, né, de querer resposta, e imagina num tratamento que a mulher ainda tá usando hormônio que traz esses mesmos sintomas. Então, às vezes o próprio hormônio dá enjoo, deixa o peito, né, todo dolorido, muda o humor, a gente fica retendo líquido. Então, a gente já junta, poxa, tô sentindo isso. A menstruação não veio, mas ela não vem porque a gente tá usando o hormônio. Sim. Então, a angústia é maior ainda, né, de confiar no teste, né? Com certeza. E aí você começou a buscar essa questão. Tô pensando nesse sintoma, naquele outro, tô fazendo o teste, não tô fazendo do jeito certo, né? Aí eu sempre, eu trabalho com conteúdo, né, da clínica, então eu leio tudo. Só que naquela semana em específico, eu reli o blog inteiro. Fica a dica. Reli o blog inteiro, que eu falei, eu preciso saber tudo que tá acontecendo no meu corpo. E aí foi, depois que eu tive a conversa com a Doc, eu fui me acalmando, né, que eu fui entendendo, calma, não é a hora de fazer o teste ainda, né? Então, Doc, é exatamente o que você falou. A gestão da emoção é muito importante. Porque pode levar a gente a ter, sei lá, uma alegria muito grande, mas não ter o positivo. Ou uma angústia, né? E às vezes você tá grávida. Exatamente. E aí, assim, a gente sabe que buscar respostas, né? É uma tendência nossa, olha, a gente tá ansiosa com alguma coisa, a gente quer aquela resposta o mais breve possível. Só que, às vezes, o que a gente faz até buscar essa resposta traz mais ansiedade do que se a gente se contentasse de falar assim, olha, tudo bem, eu não vou conseguir ter essa resposta agora, dali a alguns dias eu vou pensar nisso. Porque, por exemplo, pensa, você comprou, gastou um dinheirão nesse tanto de teste, ficou lá fazendo xixi nesse palitinho quantas vezes, não teve a resposta que você queria, mesmo o teste mostrando negativo, você fala, mas pode estar errado. Não, isso aí... Então, assim, não adiantou muito o teste naquele momento e acaba alimentando a ansiedade, né? Totalmente. E, assim, uma coisa que eu vejo também, principalmente de quem passa pelo tratamento, lógico, isso é muito particular. Tem gente que vai se sentir mais tranquila, por mais que aumente a ansiedade, mas pelo menos está vendo ali o que está tendendo a acontecer. Mas, muitas vezes, quando a gente faz antes, a gente ou passa pelo que você passou, então, assim, dá negativo, mas às vezes só não é o dia certo. Vou fazer amanhã de novo, vou fazer depois. Ou o inverso, que eu penso que é ainda mais dolorido, que é assim, a gente vê o positivo, e aí conforme a gente repete, esse positivo desaparece. Que é aquilo que a gente chama de gestação química, né? Ou seja, o embriãozinho começou ali a interação, ele começou a produzir o hormônio da gravidez a ponto desse hormônio ser detectado, só que essa interação parou num momento ainda muito inicial, aí o nível do hormônio caiu e parou de ser detectado no sangue. Então, às vezes, e isso é uma coisa, assim, se eu não me engano, a gente até já fez episódio de gestação química, né? Então, volta lá se você não entende muito sobre esse assunto para entender, mas assim, basicamente isso é uma coisa que acontece com todo mundo, quando a gente está tentando espontâneo, quando a gente está passando por um tratamento. Só que espontaneamente, tirando quem é como a Bia, a gente não está fazendo todo mês os testes, né? E no tratamento a gente testa muito mais, então a gente vê muito mais. E às vezes a gente se expõe a essa sensação, a essa frustração, né? Porque você, poxa, pegar o positivo, mesmo que fraquinho, já dá aquela sensação de um certo alívio, de falar, ufa, tá positivando. E aí passar alguns dias você repetir e não aparecer mais, é muito mais difícil, né? Então, assim, cada um reage de um jeito.
a gente não sabe como a gente reagiria, igual você comentou agora, né, que você passou por isso e mesmo trabalhando já na área há bastante tempo, agora você falou, não, consegui me identificar com as tentantes porque eu senti a mesma coisa. Então, a gente só vai saber como a gente reagiria passando realmente por aquilo. Mas se a gente tem um olhar externo, assim, um olhar racional, a tendência seria a gente tentar não fazer o teste antes, se possível, para a gente tentar se poupar, né, ou do falso negativo, ou de, às vezes, um diagnóstico de gestação química, né? Com certeza. E agora eu vou responder, então, o que é o tal do beta-HCG, né? Sim. Bom, o HCG é a sigla para gonadotrofina coriônica humana. Então, é o hormônio que é produzido ali pela interação do embriãozinho com o endométrio. E o beta vem justamente do fato de que a gente está procurando a subunidade beta, porque essa é uma molécula que tem a subunidade beta e a alfa. Só que se a gente procurar a subunidade alfa, ela é muito parecida com outros hormônios. Então, o risco desse teste errar, dosando outros hormônios, em vez de dosar o hormônio da gravidez, acabaria sendo maior. Então, ele chama beta-HCG porque a gente procura essa subunidade que é específica para esse hormônio, né, relacionado ali à gestação. E aí, esse hormônio, então, é produzido. O objetivo da produção dele é ficar mantendo ali o corpo lúteo. Agora vai lá para o ciclo menstrual, que entra no outro que a gente falou. Então, se você não ouviu, volta para ouvir. Então, ele vai ficar ali mantendo o corpo lúteo, que é a estrutura do ovário que está produzindo os hormônios para a manutenção da gestação, né, até que realmente a placenta possa ali estar bem estabelecida para manter depois a evolução da gestação. Então, como a evolução da gravidez ela é teoricamente constante, a evolução dos níveis do beta-HCG também tende a ser constante até o momento que ela atinge um pico, né, ao longo das semanas da gravidez. Então, falando dessa questão de que, por que ele dosa a subunidade beta, a gente consegue entender, por exemplo, essa questão de que a gente está tentando buscar ser o mais específico possível para a avaliação da gravidez. Por quê? Porque a gente quer tentar o máximo possível evitar resultados falso positivos, né? Justamente pela frustração que a gente sabe que isso pode trazer, né? E aí tem várias causas, né? Várias não, né? Mas tem algumas causas para falso positivo. E uma delas é a dúvida que você tinha comentado que você tinha, né? Sim! Que é uma dúvida, assim, que eu acho importante a gente pontuar aqui. Existe algum medicamento, alguma substância que a gente tome que possa alterar o resultado do beta? Existe. Então, assim, a gente costuma orientar isso também, principalmente para quem faz transferência de embriãozinho a fresco logo depois da coleta de óvulos. Por quê? Quando a gente faz aquela medicação final que amadurece os óvulos para o momento da coleta, para depois transferir a fresco, aquela medicação nada mais é do que uma molécula para fazer o efeito do HCG também. Então, essa molécula ela também vai aparecer nos testes de gravidez. Então, eu costumo falar sempre isso para as pacientes, olha, espera um pouquinho para fazer o teste, porque se a gente fizer um teste agora, provavelmente ele vai dar positivo pela medicação que você tomou e não porque realmente está na gestação, que a gente nem transferiu ainda o embriãozinho. Então, na reprodução humana, é uma das principais causas, né, da gente ter um teste de gravidez falso positivo. Existem casos mais particulares, então, por exemplo, no período da menopausa, onde a mulher tem os níveis hormonais muito maiores do FSH e do LH, a gente pode, em algumas situações, acabar tendo um resultado falso positivo no teste de gravidez, mas aí são casos bem mais de exceção. Falando de medicação, a mais comum é aquela medicação que é usada para desencadear a ovulação, e aquela de injeção, né, e não as de comprimidos. E eu tenho mais uma dúvida, Doc. Vamos lá. Menstruar é uma confirmação de não gravidez? Olha, eu acho muito legal essa sua pergunta, porque eu acho assim, as pessoas acham que qualquer sangue que sai pela vagina é menstruação, né? E não é bem assim, né? Assim, a menstruação em si é o fato de que o endométrio não recebeu o embriãozinho, a gestação não aconteceu, não evoluiu, e ele tá descamando e esse tecido, né, saindo ali, a gente percebe o sangue na vagina. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes é muito comum a gente ouvir o oposto. Sabe aqueles programas, eu não sabia que estava grávida? E aí a pessoa fala, mas eu não sabia mesmo, porque eu fiquei menstruando até não sei quantos meses. Não, assim, não é menstruação, porque a menstruação é quando o endométrio descamou. E se tinha um bebê lá dentro crescendo, não tinha como o endométrio descamar. O que provavelmente aconteceu, então? Você teve sangramentos durante a gestação, né? Então, um sangramento ali no período da implantação, ou às vezes algum descolamento no saquinho gestacional, e nem sempre a gente tá ali
atento, né? Principalmente quando a gente não é tentante, a gente não tá acompanhando ali no aplicativo certinho. Muitas vezes a gente não vai lembrar de cabeça quando foi a última menstruação. Então, às vezes a percepção de um sanguinho ali na roupa íntima, tudo bem, menstruei esse mês. Aí vai lá, vai passar 2 meses, sangrei um pouquinho, menstruei esse mês. Então, o mais provável é que a pessoa tenha essa percepção como se fosse menstruação realmente, né? Então, assim como não é possível essa questão de, menstruei estando grávida, a gente não consegue dizer que, olha, assim, esse sangramentinho que você teve é menstruação e exclui o diagnóstico de gravidez. Então, isso é muito comum, por exemplo, quando a gente faz transferência de embrião. Por quê? A gente transfere embrião, a gente está lá dando o hormônio que fica ali mantendo, né, o endométrio. E aí, as duas confusões são, assim, relativamente comuns. A primeira delas é, a gente fica dando hormônio, normalmente não vem mesmo a menstruação. Então, a mulher acaba falando, minha menstruação tá atrasada, já é um sinal positivo, né? Já vou colher o exame, mas já tô com a expectativa. Quando, na verdade, o hormônio, ele tá ali falseando, né, o ciclo. Na verdade, ele tá imitando o ciclo. Então, a não menstruação pós-transferência, infelizmente, não mostra, né, necessariamente uma evolução para o positivo. E a outra confusão é justamente o oposto. É aquela mulher que fala assim, não, mas tá nos dias do beta, mas eu sangrei. Não, sangrei, minha menstruação já estava para vir mesmo, ela acabou vindo, não precisa fazer o teste. E assim, a gente não consegue, só com esse sangramento, excluir o diagnóstico de gestação. Porque a implantação significa, né, uma invasão ali do embriãozinho, então ela pode ter sangramento em graus variáveis, e a gente infelizmente não pode esquecer que o embrião pode ser que tente implantar em outros lugares, que é a gestação ectópica, né? E aí, se esse embriãozinho implantou, por exemplo, na trompa, o que acontece? Está sendo produzido o hormônio da gravidez, então esse hormônio ele fica tentando manter o endométrio, então o endométrio vai ficando grosso, só que chega uma hora dessa grossura do endométrio, ele começa a sangrar, porque não tem estrutura ali dentro, a estrutura está em outro lugar. Então, às vezes a mulher acaba tendo sangramento, entende como se fosse uma menstruação, só que a gente não fez o diagnóstico que, na verdade, essa gestação estava tentando implantar em outro lugar. O risco é muito baixo, né? Mas a gente precisa sempre ter esse cuidado, principalmente falando em uma gestação pós-tratamento, né? Então, assim, a gente não consegue só com a menstruação, principalmente nesses casos, excluir o diagnóstico de gestação. Lógico que, gente, pelo amor de Deus, quando a gente fala em gestação em tentativa espontânea, não significa que todo mês você vai ter que ficar fazendo teste, né? Cada mulher conhece o seu corpo, conhece o seu padrão de sangramento, conhece, né, os sintomas ali de TPM, então a gente vai ficar atento a tudo isso. Se existir alguma suspeita de que, não, eu estava tendo uns sintomas diferentes, realmente atrasou um pouquinho, tive relação desprotegida no período fértil, vale a pena a gente fazer um teste. Agora, se não teve nenhuma mudança, se você está seguindo os seus ciclos menstruais regulares, aí a gente não precisa ficar fazendo teste todo mês, né? Por isso que é bom entender melhor o ciclo, né, Doc? E acompanhar. Exatamente. E aí, tanto entender um pouco, lógico, não precisa ser assim, aquela coisa técnica, né? Mas assim, entender um pouco da fisiologia de como funciona, para você entender, então tá acontecendo isso agora, provavelmente é a minha ovulação, para você conseguir entender mesmo, né? Quanto entender do ponto de vista de acompanhar. Então, a gente fala muito que as tentantes estão acostumadas a usar o aplicativo, mas legal seria se todo mundo conhecesse o seu ciclo, né? Até nos celulares todos hoje, uma das funções lá da saúde é acompanhe o seu ciclo, mesmo sem você baixar aplicativo nenhum, né? Justamente por quê? Para a gente poder ficar cada dia mais atento, né, à nossa saúde como um todo. Até mudanças no padrão menstrual, era regular, começou a ficar irregular, começou a aumentar muito o fluxo, podem ser sinais de que a gente precisa investigar alterações hormonais, alterações estruturais ali da cavidade do útero. Então, é importante a gente conhecer para a nossa saúde reprodutiva como um todo, né? Com certeza. E eu tenho mais uma dúvida. Agora, para quem tem endometriose, eu também tenho. E a minha dúvida é, ter endometriose pode afetar também o resultado do beta? O resultado propriamente dito não. Porque assim, a endometriose, só para contextualizar, né? Inclusive, é a primeira vez que você está trazendo essa informação aqui para todo mundo no podcast, né? Precisamos fazer um novo com você agora dando o seu relato. A gente falou da parte técnica, agora a gente vai fazer um consultório aqui de novo. Vamos, convidada então. Então, assim, basicamente a endometriose é quando a gente tem o endométrio, que é o tecido ali de dentro, esparramado ali em outros lugares onde ele não deveria estar. Então, ele pode estar
na superfície, né, da bexiga, do intestino, dos ligamentos ao redor do útero, na própria parede abdominal. E ela leva ali a um ambiente principalmente inflamatório, por isso que muitas vezes está relacionada à dor, né? Mas ela não tem diretamente uma relação com falsear o teste de gravidez, porque ela não vai levar a nenhuma produção alterada do beta-HCG ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, mulheres com endometriose ou sem, elas vão ter a mesma sensibilidade quando a gente for fazer o teste para detectar a gestação do mesmo jeito. Perfeito. Falando sobre essa questão de sensibilidade, assim, a gente falou bastante dessa parte de gestação espontânea, de que não adianta a gente fazer muito cedo, né? Você começou a fazer antes do atraso, né? Sim, com certeza. Assim, a recomendação mesmo, né? Apesar de existirem testes que falam, né, que conseguem detectar antes, para a gente tentar diminuir o risco de um falso negativo, a recomendação é que a gente faça pelo menos no início do atraso da menstruação, né? E uma coisa interessante que eu acho que vai ajudar as mulheres a acalmar o coração para tentar esperar um pouquinho mais, porque quanto mais a gente entende o funcionamento do negócio, a gente consegue trazer para o lado racional para falar, então vamos esperar, né? O que acontece? Quando a gente tem relação no período fértil, o embriãozinho, onde ele é formado, Bia? Peraí, pausa a gravação só um pouquinho. Me pegou de surpresa. Você leu o blog, Bia? Ele é formado nas trompas e desce pro endométrio. Exatamente. Então, pensa só. A gente lá teve relação, teve a ovulação, o óvulo ele estava esperando ali na porção da trompa, o espermatozoide nadou até lá para encontrar o óvulo, ele fertilizou ali na trompa e a partir dali ele tem que começar o processo de migração para o endométrio. Por isso que a gente ouve aquela questão, e é verdade que o embriãozinho implanta no estágio de blastocisto, realmente. Por quê? Porque ele tem toda uma viagem para ele fazer até dentro do útero, falando na gravidez espontânea. Então, ele leva uns dias nessa viagem, e aí ele vai chegar... Mais ou menos, Doc? Assim, teoricamente, né, o estágio de blastocisto, que é quando ele vai começar a implantação, é atingido por volta do 5º ao 6º dia de desenvolvimento do embriãozinho. Então, se a gente for fazer umas contas, tive ali a ovulação, tive relação no período fértil, a gente precisa de pelo menos esses 5 dias para o embriãozinho se formar, chegar a blastocisto, chegar na cavidade do útero, para ele começar a tentar interagir, para a partir daí produzir o hormônio da gravidez e aí sim começar a elevar esse hormônio a ponto dele ser detectado por algum exame, seja de farmácia ou seja de sangue. Então, isso às vezes ajuda a gente a entender por que não é tão rápido dele aparecer, porque o embrião teve uma jornada toda até chegar até lá. Porque eu entendo que às vezes é natural, assim, a gente pensa, nossa, mas tive relação desprotegida faz 2, 3 dias, vou começar a fazer teste? Não, mas o embrião nem lá tá ainda. Então, mesmo que você esteja engravidando, né, nesse momento, a gente não consegue detectar. Então, às vezes, quando a gente consegue trazer esse raciocínio, pode ser que fique um pouco mais fácil da gente falar, não, respira, conta até 10 e vamos esperar estar um pouco mais perto do atraso menstrual para fazer o teste, né? Sim. E para saber a data de fazer o teste, seguindo o atraso menstrual, aí tem que conhecer o ciclo. Exatamente. Aí tem que conhecer o ciclo. Porque aí, eu sei que os meus ciclos normalmente são de 26 dias. Então, eu cheguei no 26º dia, eu não tô com nenhum sinal de menstruação, não tô sentindo nada, chegou no 27º, onde teoricamente eu já tenho um dia de atraso, a partir daí, teoricamente, a gente pode fazer o teste, tá? Ainda assim, a gente fez esse teste e ele deu negativo. A gente ainda não consegue, só com ele, se a gente tem uma forte suspeita de gravidez, dizer, não, Bi, então realmente não tá grávida mesmo, vamos fazer, né, vamos seguir a vida. Se a gente ainda tem essa forte suspeita, mas com teste negativo, com período curto de atraso, aí vale a pena a gente aguardar mais uns dias, né, e repetir esse teste. Preferencialmente, se possível, por um teste de sangue, porque a sensibilidade é um pouco maior do que um teste de farmácia, né, porque assim, a concentração do hormônio que a gente tem circulando no nosso corpo é maior do que a concentração do hormônio que a gente está eliminando pelo xixi. Então, é mais fácil da gente detectar, né, o beta-HCG. Teoricamente, ele tende a positivar primeiro no sangue e depois aparecer no exame de urina. Recentemente, agora, eu estava inclusive conversando com uma paciente pós-transferência e justamente sobre isso, porque ela estava numa expectativa, tadinha, que ela estava fazendo teste todo dia para entender, teste de sangue. Eu falei para ela, mulher, você não vai ter mais veia para colher. Porque ela estava fazendo teste de sangue todo dia porque ela queria entender a evolução do beta-HCG
Infelizmente, essa evolução foi muito lenta e o beta acabou caindo, né, como uma gestação química, mas ele ainda aparecia como positivo no exame de sangue. E aí eu comentei com ela sobre o acompanhamento, e aí quando a gente chegou no assunto de fazer um teste de farmácia, ela mesma falou, não, doutora, só aparece no de sangue, no de farmácia já tá dando negativo. Justamente porque existe realmente essa diferença de sensibilidade de detecção dos dois testes, sabe? Então, aqui tem 2 tipos de beta, né? Porque eu lembro que quando eu tava nessa angústia, eu fiz um na farmácia, de sangue no dedo. E outro de sangue mesmo, normal. Exatamente. No laboratório. Porque assim, os dois são beta de sangue, então os dois vão buscar, teoricamente, na fonte onde a concentração é maior do que no xixi. Só que existe o beta de sangue qualitativo, que vai ser o mesmo raciocínio ali de um teste do xixi. A diferença é a amostra que você pegou. Em vez de você pegar a amostra de xixi, você pegou a amostra de sangue. Mas o objetivo é ver, tem hormônio da gravidez aqui ou não tem? E o outro é o quantitativo realmente, né? Que aí ele vai não só ver se tem ou se não tem, mas tentar quantificar para a gente ter um parâmetro pelo menos basal ali. Olha, hoje a gente dosou, estava tanto, então se a gente quiser acompanhar, a gente vai repetir dali 2, 3 dias para ver se ele está subindo, se ele está dobrando, como está essa evolução. Lembrando que, assim, quando a gente fala em repetir, todo mundo já fica naquela coisa. Então, eu vou ficar repetindo sempre para ficar acompanhando a gravidez. E, normalmente, na maioria dos casos, a gente não costuma repetir o teste de gravidez. Principalmente se o primeiro resultado veio bom. Então, assim, a gente fez uma transferência de embriões, a gente dosou o primeiro beta-HCG, ele veio num valor favorável. Geralmente, a gente vai só manter as medicações e esperar o ultrassom. Por quê? Porque a gente sempre precisa lembrar que, assim como o nosso corpo não é uma máquina exata, o laboratório também não. Depende, né, de como foi a coleta, do kit que foi utilizado, de qual é o material de cada laboratório. Então, às vezes, se a gente for começar a acompanhar tanto o beta, principalmente sem ter outros sintomas, a gente pode pegar ali algumas variações que são da própria limitação do teste, né, do método, e acabar ficando preocupada, né? É aquela mesma questão de, às vezes, a gente querer ter mais e mais e mais informação, mas informação que não é conclusiva, então ela alimenta a nossa ansiedade, mas ela não é resolutiva para a gente poder tomar alguma decisão, né? Então, por isso que normalmente a gente não costuma repetir. Quando que a gente pensa em repetir? Ou quando a gente teve um primeiro beta que veio positivo, mas num valor um pouco mais baixo do que o esperado, porque aí a gente quer entender, bom, será que então a gente já pegou esse beta em queda? Ele já foi mais alto, ele já estava começando a diminuir, como numa gravidez química, né? Então, nesses casos, a gente pensa em repetir. Ou quando a mulher tem algum episódio intenso de sangramento ou algum outro quadro que a gente queira entender um pouco mais sobre a evolução. Então, às vezes, a paciente teve um positivo, passa alguns dias, vem um sangramento vermelho com coágulos, e a gente sabe que a gente fica apreensiva nesse momento, porque, poxa, lutei tanto para ter o positivo, nenhuma grávida quer sangrar, né? Então, e a partir daquele momento que a gente está no início da gravidez, sem entender o desenvolvimento lá dentro, aí o beta pode ajudar a gente a entender essa curva, se essa curva está subindo ou se essa curva está descendo. Então, são nesses 2 casos pontuais que a gente costuma repetir, sabe? Entendi. E uma dúvida também que eu acho pertinente. No beta-HCG, dá pra gente saber a idade gestacional? Olha, esse é muito comum também, essa pergunta, principalmente quando a gente engravida espontaneamente, né? Porque assim, quando a gente faz um beta quantitativo, todo exame normalmente tem valor de referência, né? Então, quando você vai lá checar o seu hemograma, você vê ali, a minha hemoglobina, aí você vê que tem um range ali do lado, né? Ela pode estar de tanto até tanto e é o normal. Então, é uma tendência da gente olhar o exame e bater no valor de referência para interpretar, né? E quando a gente faz um beta quantitativo, a gente tem lá o número, e aí ali do lado vai aparecer de tantas a tantas semanas, o número varia de tanto a tanto, de tanto a tanto. Então, a gente tem essa escalinha. Mas se vocês forem reparar, assim, é uma variação absurda ali dentro do mesmo intervalo, né, de gestação. Então, infelizmente, a gente não consegue ter essa certeza pelo beta. A gente consegue ter uma noção, assim, é um valor bom ou não, mas a gente não consegue estimar a idade gestacional. Numa gestação espontânea, quais são as 2 formas da gente saber a idade gestacional? Sabendo a data da última menstruação, que aí a gente vai contar o intervalo, e fazendo o ultrassom de primeiro trimestre, medindo todas as estruturas, principalmente o tamanho do embriãozinho. E aí a gente usa essas 2 informações em conjunto para, como se fosse, entre aspas, corrigir ali, achar a idade gestacional mais confiável.
Então, por quê? Porque a data da última menstruação é o que a gente acha que é, mas não necessariamente ela é realmente, né? Nem sempre a gente acompanha toda vez certinho. Então, a gente faz um ultrassom e aí a gente vai comparar. Olha, pelo ultrassom, esse bebê aqui tem o tamanho de 6 semanas. Ah, não, mas pela conta da menstruação, ele daria lá, por exemplo, para 4 semanas. Então, é uma diferença muito grande. A gente vai confiar principalmente no resultado do ultrassom. Então, o beta, nesse sentido, a gente não usa para calcular a idade gestacional, entendeu? Assim como não é tão fiel o teste de farmácia, aquele que mostra 1 a 3 semanas, então? Exatamente, porque assim, dá pra gente ter uma pista, né, de se o hormônio tá maior ou menor, mas a gente não consegue ter certeza da idade gestacional só pensando nisso. Porque a questão é, quando a gente engravida espontâneo, a gente não consegue saber quando o embriãozinho se formou e realmente implantou. Diferente, por exemplo, quando a gente faz um tratamento. Porque quando a gente faz uma transferência, a gente sabe o dia, a hora, né, a temperatura, o mapa astral todo da criança, desde a hora que ela chegou. Sim. Eu lembrei do mapa astral, porque 2 pessoas recentemente falaram, me anota a hora aí, porque eu vou fazer o mapa astral do meu filho. Eu achei muito legal. Genial. Então, quando a gente faz a transferência, a gente sabe de tudo isso. Então, a gente sabe da idade da gravidez. E aí, sim, a gente consegue ter uma noção. Bom, nessa idade gestacional, porque quando a gente faz o beta, a gente vai estar ali por volta de 1 mês de gestação, né? Em torno de 4 semanas. Então, a gente consegue ter mais ou menos uma referência. Olha, por volta ali de 4, 5 semanas, a expectativa é que o beta já esteja acima de um valor X. Então, quando a gente faz esse beta e ele vem abaixo desse valor X, ou quando a gente faz aquele digital e aparece poucas semanas, é um sinal de alerta para a gente pensar, bom, vamos olhar com calma esse beta? Vamos repetir ele? Agora, numa gestação espontânea, é mais difícil, porque pode ser que a gente pegou ele baixinho só porque está muito cedo ainda. Então, normalmente, numa gestação espontânea, a gente dá um intervalo maior para repetir. Como se fosse assim, bom, dá um tempo para essa criança crescer, para aí sim a gente poder medir e ver essa evolução um pouco melhor. Num tratamento, a gente vai buscar correlacionar ali com a idade da gravidez. E o que eu costumo falar muito para as pacientes é assim, mais importante do que o valor que veio, o beta, é a evolução do beta-HCG. Porque a gente tem muito isso de que, precisa estar pelo menos acima de 100, acima de 200. Você vai ver várias pessoas falando referências diferentes. Mas, por exemplo, a gente já teve vários casos. Recentemente agora, eu tive uma paciente que fez o primeiro beta, veio 50, e aí a gente fica com o coração apertado, porque, poxa, no dia certo veio 50, a gente esperaria que tivesse mais alto. Aí ela foi lá, repetiu, foi para 150. A gente pensou, bom, tá, evoluiu bem, ainda tá baixo para o que a gente esperaria da idade da gravidez, mas ele mais do que duplicou, ele triplicou nesse intervalo de tempo. Então tá, então vamos marcar ultrassom. Vamos fazer ultrassom, tinha bebê, tinha coração, tinha tudo, foi de alta para o pré-natal. Então, assim, teoricamente, com um beta inicial que a gente ficaria super preocupada, né? Assim como, infelizmente, às vezes a gente tem pacientes que têm beta acima de 1000 e acabam tendo um sangramento, algum sintoma diferente, e que quando a gente vai avaliar, o beta caiu, ou quando vai fazer ultrassom, não tem sinal de estrutura embrionária, né, lá dentro. Então, a gente tem uma pista, mas ele não consegue ser tão certeiro, sabe? E isso se mantém também para o caso de gestação gemelar, Doc? Também, porque assim, na teoria, se tem 2 embriõezinhos crescendo, a produção do beta-HCG é maior, então realmente a gente espera níveis maiores de beta-HCG. Mas a gente não consegue só pelo exame de sangue saber se vem um bebê ou se vem 2, então só no ultrassom mesmo pra gente saber. Então tem casos, né, de que tem um embriãozinho e o beta tá lá em cima. Tem, essa paciente faz um tempinho já, eu não vou lembrar certinho o valor do beta, mas assim, ela era uma paciente tão magrinha, tão magrinha, tão magrinha, e aí ela fez o beta, e o beta dela veio, acho que, sei lá, 6.000 e pouco. E aí eu lembro que quando eu chequei o beta, eu falei, gente, ela é toda magrinha, vão vir 2 bebês, ela vai ficar aquela grávida que só tem barriga, né? Porque ela já é toda pequenininha. E aí a gente ficou naquela expectativa pro ultrassom, quase que aquela certeza, né? Vem 2, um beta de 6.000, não é possível. A gente foi fazer ultrassom, tinha um bebê só. Então é muito relativo, né? É muito relativo, não tem como. E uma coisa que aconteceu também comigo, agora voltando para o meu relato, e que eu queria tirar essa dúvida, porque também me gerou uma ansiedade, foi... Se eu fizer, sei lá, eu tô com 1 semana de atraso, e eu fizer um transvaginal, vai aparecer? Então, essa é uma coisa assim, é uma situação, não vou dizer comum no consultório, porque hoje a gente atende mais infertilidade, mas falando como ginecologista, né, isso é bem comum, do tipo, doutora, eu achei que eu tava grávida, mas o médico fez ultrassom, não viu nada, então eu fiquei tranquila.
E, na verdade, assim, a gente precisa entender que a gente passa por etapas no diagnóstico da gravidez, né? Então, a gente tem o diagnóstico laboratorial, e ele vai ser primeiro, que a gente vai detectar o hormônio da gravidez no sangue ou na urina, mas para a gente chegar no diagnóstico clínico, que é a gente visualizar a estrutura do saco gestacional no ultrassom, a gente precisa de um tempo maior, porque enquanto a gente detectou o beta-HCG lá no início, a gente sabe que o embriãozinho está ali. Mas o embriãozinho, ele começa como uma estrutura microscópica. E ele precisa de um tempo para poder crescer até ser visualizado no ultrassom. Então, por exemplo, a estimativa para a gente começar a ver um saquinho gestacional no útero, por um ultrassom transvaginal, gira por volta de 5 semanas. Mas a gente não consegue, eu sempre falo isso assim, a gente não é exatas, né? A gente não é cartório de assim, 5 semanas não tem saquinho, então você não tá grávida. A gente não pode, né, correr esse risco de ser tão taxativo na medicina, que não é uma ciência precisa assim. Então, assim, teoricamente, pegando o seu exemplo, 1 semana de atraso menstrual. Na teoria, 1 semana de atraso menstrual daria 5 semanas de gestação. Porque se a gente for pensar que um ciclo tem ali 28 dias, dá 4 semanas. Mais 1 semana para frente do atraso, daria uma idade gestacional de 5 semanas. Então, se a gente fosse fazer ultrassom nesse momento, em tese, era para a gente ver o saquinho gestacional. Mas, quem garante que essa gestação é realmente de 5 semanas, que a sua data da última menstruação está realmente certa? Será que esse saquinho gestacional ainda é muito pequenininho e tem a limitação técnica do próprio ultrassom, da onda do som, chegar lá e conseguir fazer uma boa imagem, né? Sim. Às vezes, até paciente que faz tratamento que tem o beta positivo, a gente faz um primeiro ultrassom, não consegue ver muitas estruturas, repete dali 1 semana, a criança está enorme, com coração, com tudo, porque tem limitações, tanto da própria sensibilidade do próprio ultrassom, quanto a gente tem variações de crescimento, né? Então, a gente precisa sempre tomar cuidado. E, principalmente, se a gente faz esse ultrassom antes do atraso menstrual, aí ele realmente não vai ajudar no diagnóstico, né? Sim. Porque se a gente mal consegue detectar pelo exame de sangue, que era a etapa que deveria vir antes, o que dirá aparecer no ultrassom? Então, a gente não usa o ultrassom como critério diagnóstico ali inicial da gravidez. A gente sempre vai se basear primeiro no beta. Entendi. Bom, acho que as principais dúvidas eram essas, né? Foi um assunto que eu gostei bastante, eu também. Rendeu, né? Tá vendo? Você vai ter que voltar agora pra gente fazer o nosso consultório de endometriose. Eu volto. Vocês vão todos convidarem a Bia ali. Manda mensagem no Instagram quando a gente liberar o post. Bia, queria agradecer, viu? A sua disponibilidade, você contar um pouquinho do seu relato, né? Quando a gente, por mais que a gente ouça toda a parte técnica, a gente vive isso, né, no nosso dia a dia profissional, mas quando a gente tá do outro lado, a gente consegue perceber coisas que a gente não percebe, mesmo fazendo todos os dias, né? Exatamente. Então, é isso que é muito legal de você ter trazido o seu relato. Obrigada por confiar, né, de falar a sua história um pouquinho pra gente também. Tá convidadíssima para os próximos. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre ainda, né, o diagnóstico da gravidez, sugestão de outros assuntos, de outros convidados, né, de qualquer outra coisa para o podcast, mandem por e-mail, por direct, pelos posts no Instagram. Acompanhem os nossos conteúdos, né, Bia? Isso aí! E a gente se vê nos próximos episódios. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!